Olá, meninas, tudo bem? Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu entrar aqui. A gente tinha estava fazendo uns exercícios, não foi isso? Surgiu uma dúvida sobre. não, Vocês estão me ouvindo? sim, estamos sim. Então tá bom. Então a gente semana passada, retrasada, né? A gente estava fazendo os exercícios e até surgiu uma dúvida sobre esse posicionamento, não foi? Que eu coloquei Sim. lá, todas as minhas aulas são baseadas no Tratado de Radiologia e no Programa Nacional do INCA, que é aquele linkzinho que eu mostrei para vocês. Não sei se vocês viram, é um livro que fala de todos os posicionamentos, manual do técnico de mamografia. É muito importante ter aquilo lá, pessoal. Eu tenho ele salvo em PDF e tenho salvo também eu mandei, como fala, encardenar, porque é um material muito rico em informações, e a maioria das perguntas que caem de prova é baseado nesse livro, tá? Nesse tratado aí. Ele fala sobre todos os posicionamentos, fala sobre microclassificações, fala sobre BIRADs. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de dar uma olhada, mas baixa no celular de vocês, dá uma olhadinha para vocês vão ver como tem informações, tá? Então, só para a gente esclarecer a dúvida que surgiu, a professora Priscila, ela falou na aula, eu vi, que esse posicionamento era utilizado quando é as mamas grandes, né? Isso aí, na verdade, ele é utilizado como posso dizer, como uma opção, mas a função dele, que é determinado no tratado de mamografia, nos livros, é mostrar a junção dos quadrantes aqui, bom? Se um dia isso cair na prova, a resposta certa seria essa. Até porque não é correto a gente dividir a mama, né? A gente utiliza o book 24 por 30, que é um book maior. Mas nem todas as clínicas, né, de mamografia têm esse book grande. Daí a gente acaba dividindo a mama, que não é um costume correto de se fazer, tá? É uma opção que às vezes a gente acaba utilizando, mas não é o correto. O correto é que a mama caiba na crânio caudal inteirinha no book, né? Onde eu trabalhava, por exemplo, tem o book 18 por 24 e 24 por 30, né? Para não ter esse problema de ter que dividir a mama. Tá bom, meninas? Então, qual é o nome desse posicionamento? Quem pode me responder? Clivagem. Ei, Alguém falou, né? Clivagem. O nome ei, correto é clivagem. E qual a finalidade desse posicionamento? Mostrar a junção dos quadrantes, ou a união dos quadrantes, que é esse meinho da mama aqui, que às vezes ele não aparece nem na crânio caudal, nem na média lateral oblíqua, tá bom? ok. Isso ficou claro para vocês, meninas? Tem alguma dúvida sobre isso? Não, Não? Então tá bom. Então vamos continuar aqui. Qual o nome desse posicionamento? rolada, mama rolada? Mama rolada. Mama rolada é crânio caudal. Na verdade, o nome correto é assim: crânio caudal, ela é direita ou esquerda? Esquerda. 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 Então é assim: crânio caudal esquerda, rolada, tá? Por quê? Ok. Porque é um posicionamento crânio-caudal que vocês vão fazer, porém, o que que a gente fez? A gente rolou ela, né? A gente empurrou a parte de baixo para um lado e a parte de cima para o outro lado. Qual que é a finalidade de fazer a mama rolada? Dissociar os É, tecidos? Dissociar os tecidos, né? Porque o que que eu disse? Às vezes, quando você faz a crânio-caudal normal, sem ser arrolada, às vezes fica assim, por exemplo, uma soma de tecido. Às vezes o tecido de cima, ele soma com o tecido de baixo, e às vezes fica ali emaranhado de tecido ali, que o médico não sabe o que tem aquele no meio. E ele precisa que exista a dissociação desse tecido. Então, o que que ele faz? Pede para fazer uma mama rolada. Então, daí você pega a mama pro lado de cima, rola para um lado, de baixo rola para o outro e comprime a mama dessa forma. Então, na verdade, a função dela é dissociar o tecido. Tipo assim, é muito utilizado, vocês colocam aí, pode colocar em observação, em assimetrias. O que é assimetrias? O que é uma assimetria, meninas? Se eu perguntar para vocês agora, o que passa na cabeça de vocês? O que é uma assimetria? São Diferença entre mamas
Dois iguais, né? Isso, porque na mama a gente faz comparativo, correto? Sim. Correto. A gente compara a crânio-caudal direita com o crânio-caudal esquerda. Então, às vezes, o que que acontece? Quando o médico olha a crânio-caudal direita e compara com a crânio-caudal esquerdo, ele vê que tem ali alguma coisa, algo que não é igual com a crânio-caudal direita. Só que ele não pode falar que aquilo ali é, tipo assim, é um nódulo, sabe? Sem investigar melhor. Então, às vezes, ele fala que é uma assimetria. Então, ele pede para fazer um complemento, por exemplo, com uma mama rolada, com uma compressão focal, para ver se existe um dissociamento daquele tecido. A partir do momento que existe um dissociamento do tecido, ele coloca que é somente junção de tecido que na acidência crânio-caudal rolada ou na compressão focal foi dissociado esse tecido, ok? Mas se mesmo você fazendo a rolada, mesmo fazendo a compressão focal, esse tecido ele continua junto, né? Ele está ali presente, que ele realmente é um nódulo, daí o médico já começa a suspeitar de nódulo, né? Daí ele começa a investigar mais, tá bom? Então, para o médico saber que aquilo ali é um nódulo, ele não é assim só na crânio caudal, só nas incidências básicas, não. Ele investiga primeiro. Ele faz uma compressão focal, pede para a gente fazer, faz uma mama rolada, para ele ter certeza que aquilo ali realmente é uma dissociação, se é uma junção de tecido ou se é realmente um nódulo. Isso ficou claro para vocês? Sim. Ficou? Alguma dúvida? Não. E tem clínica, meninas, por exemplo, que vocês vão trabalhar, que às vezes o técnico ele tem toda a autonomia de quando ele ver ali uma junção de tecido, por exemplo, algo muito grande, ele fala, não, eu já vou fazer uma mama rolada aqui e uma compressão focal. E ele já faz e já deixa ali prontinho para o médico laudar. Tem clínica que o médico não gosta de fazer isso. Por quê? Porque ele quer ganhar mais um exame. Então, às vezes, ele coloca no laudo, por exemplo, BIRAD 0, sugere-se compressão focal ou mama rolada, ou fazer incidências, né, adicionais para melhor avaliar a região específica. E um paciente, ele retira esse exame, vai no médico dele, faz lá outro pedido, volta na clínica, marca um outro exame, daí quando ele chega para vocês fazerem, vem o pedido, no pedido está escrito mamografia bilateral ou mamografia de rotina, vai estar escrito assim, complemento da mama esquerda com magnificação, com compressão focal ou com mama rolada, entendeu? Daí vocês vão fazer somente o complemento, mas para isso a paciente precisa trazer o exame anterior, tá? Isso ficou claro para vocês também? Sim. Ficou. Ficou? Então, assim, depende do lugar que vocês for fazer estágio ou que vocês forem trabalhar, e vocês vão ver que isso é uma rotina. Tem lugar que a gente já faz o complemento, que era onde eu trabalhava. Mas eu trabalhei em lugares também que o médico não gostava que fazia, né? Eu pedia para o médico, a paciente voltar no médico e fazer um novo pedido. Porque assim ele ganha 2 exames de mamografia. Só que vocês concordam também que isso é muito mais demorado para o paciente? Porque se a paciente tiver alguma coisa na mama, tem paciente que faz mamografia e nunca vem retirar o resultado. Então, ela nunca sabe se tem alguma coisa, né? Então, às vezes, quando vai tirar, já passou 6 meses, já passou um ano, já passou muito tempo. A clínica que eu trabalhava, eu gostava muito, porque quando a médica via alguma coisa alterada, ela pedia para ligar para a paciente. E a paciente vinha e ela falava pessoalmente com a paciente. Às vezes fazia até ultrassom, sem cobrar nada do paciente. Então, eu achava ali um lugar muito legal de trabalhar, gostava do jeito que era feita as coisas. Mas, infelizmente, não é todos os lugares que é assim, tá? Ó, qual é o nome desse posicionamento? Compressão focal. Compressão focal, perfeito. Por que que vocês acham que tem essa marquinha aqui, meninas? Foi achado alguma coisa na mamografia e aí foi feita aquela medição Os dedinhos, né? na longitudinal, na vertical, e aí Isso é o mesmo. local. A gente utilizou as incidências crânio-caudal, médio-lateral oblíqua e viu na mamografia, olha, para fazer esse complemento, compressão focal, magnificação, mama rolada, você precisa do exame anterior. Você precisa das incidências básicas, tá?
Crânio caudal É. direita, crânio caudal esquerda, médio lateral oblíqua direita, médio lateral oblíqua esquerda. Daí, quando você receber essa imagem, o médico vai lá, tá lá, ele vai colocar caneta ou com lápis, mostrando para você aonde ele quer que faça a compressão focal, a magnificação, a mama rolada, e tá mostrando para você também, por exemplo, qual quadrante está. Por isso que é importante saber os quadrantes. Você vai ler lá o laudo e vai ver lesão localizada no quadrante superior lateral da mama direita. Então, você vai bater o olho e você já vai saber onde está. Primeiro, porque vai estar marcada a caneta também. Ele sempre faz ali uma setinha mostrando onde está. Daí, o que você faz na crânio caudal? Você vai contar com seus dedinhos e vai chegar na lesão e vai fazer uma marquinha com a caneta, né? Por exemplo, a lesão está 2 dedos atrás do mamilo. Você vai posicionar a mama da paciente aqui no book, vai colocar 2 dedos atrás do mamilo e vai colocar uma marquinha com caneta. E vai comprimir ali somente a focal naquela região. Vai virar o aparelho em oblíqua, né? De 35 a 70 graus, depende da altura da paciente, e vai olhar a incidência média lateral oblíqua lá, e vai contar também com os dedinhos. Ah, na média lateral oblíqua deu 2 dedos para cima do mamilo. Daí você vai lá, vai contar também de novo, vai marcar na mama, vai pôr uma canetinha, marcar a região e vai comprimir de novo. Ficou clara esse posicionamento? Sim. Sim? Alguma dúvida? Então, vocês vão ver muito comum isso no dia a dia, na mamografia, as meninas medindo a mama, marcando, contando com os dedinhos, tá? Usa uma canetinha esferográfica, depois passa um alquinho para tirar. Bom, é normal. Tanto nos complementos como no agulhamento. Qual é o nome desse posicionamento, meninas? Magnificação? Magnificação, perfeito. Olha, esse posicionamento ele é utilizado para ver o quê? Algum nódulo. Nódulos ou Microcalcificações. não, nódulos ou assimetrias, tá? Compressão focal é utilizado para nódulos e assimetrias. Ele é muito usado também como uma opção de mama rolada. Às vezes o médico não quer fazer mama rolada, ele faz compressão focal. Vocês podem utilizar essas duas incidências, tá? Então, ele é utilizado para nódulos e assimetria. É para dissociar o tecido também. E qual que é a finalidade dele? É para ampliar, né? Isso, para ver microcalcificações. Perfeito. Qual é o nome dessa incidência, meninas? Qual? Tá A aparecendo primeira aí? tá aparecendo as duas. A primeira é crânio caudal, né? Direita, esquerda, Médio lateral oblíqua, direita e esquerda. Perfeito. Se eu colocar uma setinha e mostrar isso aqui para vocês, o que é isso aqui? Nossa, tá pequena, hein? São as artérias, né? Veias, sei lá. Isso, são os vasos, perfeito. Se eu colocar aqui, Aí é aquela prega inframamária, perfeito. Se eu colocar aqui, músculo Músculo maior, peitoral maior. perfeito. E aqui? músculo peitoral maior, Perfeito, isso mesmo. Qual é o nome desse tecido aqui? o branquinho, Isso. nossa senhora, fugiu a palavra. Eu também não vou arriscar esse, não. Vocês podem Não é o falar, sem ser o adiposo, esqueci. vocês podem falar tecido denso, né? Ou é o nome mais popular, ou o mais correto seria tecido fibroglandular, ou tecido adiposo, que é a gordura, tá? Aqui, pessoal, qual é o nome da incidência que você vê aqui? Médio lateral oblíqua, Direita e Direita e esquerda, correto? Vocês Correto. percebem alguma diferença dessa para essa? tá diferente, mas eu não sei explicar o quê. O que Você vocês está acham? falando tipo, no posicionamento ou na mama mesmo? Em geral, pode detalhar Eu, tudo. eu acho que o posicionamento, que não,
não tá igual o posicionamento da direita e esquerda. Uma tá Eu mais acho que na escura, outra mais clara. É, a esquerda está um pouquinho mais escura ali no músculo peitoral maior e tem menos também músculo, né? Parece que está menor ao Verdade. esquerdo do Sim, direito. está mesmo, está mais escura. Mas além disso, vocês percebem mais alguma coisa diferente? O quadrante Ela ali é não está o simétrica. Não está E tem simétrico. alguma coisa na esquerda. superior ali, no quadrante superior. É, tem alguma coisa ai, No no músculo peitoral maior, bem lá em cima. E próximo, na mama mesmo, próximo ao músculo peitoral menor, tem alguma coisa. Músculo peitoral maior, mas na parte inferior, seria no. Perfeito, é isso mesmo. Então, por isso que a gente faz comparativo, tá? Existe essa diferença de densidade, uma mais escura, outra mais clara, né? Essa diferença de contraste, por causa disso. Vocês conseguem perceber que ela tem um nódulo aqui, ó, Isso. e esse nódulo aqui, olha para você como ele é grande, ele repuxa o tecido? Por isso que quando Aham. você olha por fora, a mulher, quando ela está com um nódulo desse tamanho, ela sente o repuxamento do tecido, porque lá dentro está realmente repuxando. Você está vendo que isso repuxa? Ó, e começa. Se você olhar, tem um monte de microcalcificação, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui, claro que não é, porque está muito evidente que é um nódulo, mas vamos imaginar que aqui fosse uma suspeita de uma assimetria. Qual que vocês acham que seria o melhor complemento a se fazer aqui? perfil, Não, complemento. complemento. O que vocês fariam aqui se vocês batessem o olho aqui e falassem, assim, nossa, será que é uma junção de tecido ou será que esse nódulo existe mesmo? O que vocês fariam? Arrolar? A É a Arrolar? rolada, né? Pra poder A rolada é feita em desassociar. crânio caudal, né? Aqui a gente está numa incidência média lateral oblíqua. Às vezes a assimetria ela aparece na crânio caudal e não aparece na média lateral oblíqua. Às vezes ela aparece na média lateral oblíqua e não aparece na incidência crânio caudal. Entendi. O que vocês acham? Vocês não Faria acham? a magnificação. Não, magnificação é para ver microcalcificação. Vocês não acham que isso aqui, ó, esse compressor focal aqui, ó, ele não seria perfeito para aquilo lá? Realmente. Ia Entendeu? direto, dava Isso, ele é direto feito em crânio caudal e média lateral oblíqua. Então, quando você faz lá, ó, o que acontece? Você ia apertar isso aqui, ia ver se ele ia se dissolver, dissociar. Se ele não se dissolve, não se dissocia, a gente sabe que é um nódulo. Mas, às vezes, ele se dissocia e a gente percebe que é apenas uma junção de tecido, ok? Quando é uma junção de tecido, a gente fala que é uma assimetria. É uma área que não está assimétrica, tá? Ficou claro isso para vocês? Faz Ficou, mas sentido? deixa eu te. Faz sim. Deixa eu perguntar, e lá em cima, no músculo peitoral maior, lá em cima não é nada? Então, é que essa mama aqui no caso, né, eu lembro que eu falei, já é algo diagnosticável. Aqui já é uma paciente que tem um nódulo realmente muito grande na mama, e isso aqui é um linfonodo que ele foi comprometido por causa desse, isso aqui já é provavelmente um câncer confirmado, tá? Então, o que acontece? Lembra que eu falei que as células os linfonodos são células de defesa? Sim. E a função das células de defesa é combater as células de agentes patológicos. Então, por exemplo, aqui está cheio de células cancerígenas. A primeira coisa que ela vai querer atacar é o sistema linfático. Porque se ele cair aqui no sistema linfático, o que vai acontecer com essas células? Vão morrer, vão. Vai espalhar para o corpo todo. E o paciente vai É, ficar como? Sem defesa. Não é isso que acontece com o paciente quando tem câncer? Ele não fica é, fraco, debilitado, não acontece um monte de coisa com ele? sim. Então, e essas células, essas células aqui, elas estão aqui, né?
Existem vários tipos de câncer. Existe câncer que eles são in situ, que eles só ficam naquela região. Existe, por exemplo, os carcinomas que eles são totalmente invasivos, eles migram para as outras regiões. Então, quando eles vão ali para o sistema linfático, que é um sistema de circulação também, não somente o nosso sistema circulatório, nós temos o sistema linfático, que são as linfas, são células de defesa, são ali que estão nossos linfócitos T, né? Por exemplo, quando você corta o dedo, que está sangrando, as nossas células de defesa são acionadas e elas vão até aquela região e tenta combater ali aquele sangramento. Quando a gente está com febre, quando a gente está com febre, não é comum algumas mães falar para a gente, ela está com íngua debaixo do braço, está com íngua na virilha. O que acontece? São essas células que a gente tem de defesa aqui, que fica aqui debaixo das axilas e fica aqui no pescoço, fica lá na nossa virilha, o que é? São as células que elas têm linfócitos T. Então, elas pegam aquele agente patogênico, coloca para dentro e começa a combater. É por isso que a gente tem febre. Nossa temperatura sobe, porque o nosso corpo está lutando contra aquele agente patogênico, né? Só que com as células cancerígenas, o que acontece? Ele não consegue identificar que aquilo ali é uma célula, um agente patogênico, porque é do nosso organismo. Você entende? Células cancerígenas são células que sofreram mutação. Então, ela se reveste como se fosse uma célula boa, mas na verdade ela é uma célula má. Ela está produzindo células erroneamente, né? Então, ela vai ali, a primeira coisa que vai acontecer, ela vai atacar essa célula de defesa, né? E o linfonodo vai ficar inchado, e essa célula, elas vão viajar. Ela vai lá para o nosso pescoço, vai lá para a nossa virilha, vai para as axilas, vai para o nosso corpo inteiro. Daí é onde que a gente fala que é a metástase. Porque, por exemplo, essa célula, ela é originária da mama, é um tumor mamário, é uma célula cancerígena da região mamária, porém, ela vai lá para o sistema de defesa, lá para o sistema linfático, vai viajando no nosso corpo até se infiltrar no útero. Às vezes se infiltra no pulmão, às vezes se infiltra no osso, você entende? Então, às vezes não adianta vocês tratarem as células, as metástases, se você não tratar o tumor primário, porque esse é o tumor primário. Se você não tratar ele, você vai tratar lá a metástase, vai ficar tratando, e ele vai estar mandando células cancerígenas para o corpo todo. Então, primeiro você faz uma biópsia para descobrir qual é a origem daquela célula, porque às vezes, por exemplo, se você fazer uma biópsia no útero e tirar aquela célula e colocar para análise, você vai perceber que é uma célula de mama, não é uma célula de útero. Então, o médico ele vai saber que o tumor está na mama. Então, ele vai investigar ali, vai retirar esse tumor, vai fazer quimioterapia, vai fazer radioterapia para cessar essas células que estão andando no nosso corpo. Isso ficou claro para vocês, meninas? Sim. Tranquilo? Sim. Diana, Oi. volta um pouquinho, por favor, deixa eu tirar uma dúvida. Qual o quadrante que está esse nódulo? É o superior? Isso, a gente sempre tem que usar outra imagem, né? Crânio-caudal. Como não tem, a gente divide aqui, ó. Né? Uma linha imaginária aqui, tá no quadrante superior. Agora, teria que ver a crânio-caudal para saber se está no lateral ou medial. Mas, no momento, aqui está no quadrante superior da mama esquerda. Obrigada. Nada. E aqui, meninas? Qual o nome da incidência? Crânio caudal, Crânio direita e caudal, esquerda. direita e esquerda, perfeito. Bom, o que é isso aqui? O quê? Músculo peitoral maior. Exato, bem pouquinho aparecendo, mas está aqui. O que é isso aqui? Calcificação. Calcificação grosseira. O que é isso aqui? Eu pensei que era aquele tubinho. O que é isso aqui, meninas? Parece um fio metálico. Um fio metálico. O fio metálico ele é utilizado, às vezes, para marcar, como posso dizer, cicatriz, tá? Às vezes a paciente já fez uma cirurgia na mama e fica aquela cicatriz muito grossa, sabe? Com muita...
por exemplo, como é que chama? Queloide, que às vezes vai aparecer na mama. Então, a gente coloca ali um marcador metálico e a gente anota na anamnese. Colocado fio metálico em cicatriz de cirurgia, daí escreve qual a cirurgia que a paciente fez, para o médico não confundir aquela sombra com alguma patologia, ok? E vocês conseguem perceber algo de diferente? Sim. Parece que tem uma massa na mama direita. Uma maçona, né? Não é uma massinha, não, uma maçona gigantesca, né? Só tem massa na mama direita. Só tem massa. Então, assim, pessoal, a gente vê que as lesões, ela aparecem de várias formas. Pode aparecer assim, pode aparecer assim, tá? Isso aqui é benigno ou maligno? Benigno? Benigno. Eu preciso me preocupar com isso? Não. Isso eu preciso, tá? Sim. Isso eu preciso, ok? Qual é o nome desse posicionamento, meninas? É crânio caudal com a máquina invertida. O crânio caudal direito com... Eita. Bom, aí esqueci o nome. Vocês podem falar caldo cranial, que é mais fácil, Tá. tá bom? Caldo cranial da mama direita. Aqui, qual é o nome? Caldo cranial da mama direita com masculina. Isso, perfeito. Qual é o nome desse posicionamento? Clivagem. Clivagem, olha, a gente coloca aqui, ó, crânio caudal direito, mostrando que é esse, crânio caudal esquerda, e a gente quer ver a junção dos quadrantes mediais aqui, ó, tá? Às vezes tem lesão que aparece aqui. Muito raro, mas aparece. Qual o nome desse posicionamento? Crânio caudal rolado. Exato, crânio caudal rolada, tá? É uma demonstração do posicionamento. Qual o nome desse posicionamento? Caldo cranial. Caldo cranial, perfeito. E em qual casos que é utilizado a incidência caldo cranial? Mama muito pequena. Mamas pequenas, pacientes cifóticas e homens. Às vezes gestante também, né? Gestante também. Às vezes, alguns casos, viu, utilizar em gestante, porque gestante é contraindicado fazer, né? Mas eu vi também que às vezes eles tentam fazer em gestante, mas dependendo do tamanho da barriga da paciente, eu não sei se consegue fazer. Eu, particularmente, nunca fiz, tá? Porque, ó, imagina, se a paciente tem a barriga magrinha, que já é difícil de fazer, imagina em gestante, né? Mas na literatura traz como gestante também. Qual o nome desse achado, meninas? Quem tem gato aí também? Ai, meu Deus. O meu tá dormindo, graças a Deus. Qual é Eu o tenho nome desse gato. achado, meninas? Olha, eu não sei, não lembro agora. Sabe? Vocês acabaram de falar. Massa? Não. Microcalcificação grosseira? Tô chutando. Não. Tá lá no músculo, lá em cima. Aqui é músculo, tá? Não sei se vocês estão... Tô vendo, conseguindo entender onde vocês estão. Que é Sim, sim, músculo peitoral maior. Isso. O que que fica no músculo peitoral maior? É os linfonodos lá? Exato. São os linfonodos, são células de defesa. Só que aqueles estão comprometidos, tá vendo? Eles ficam gordinhos. Ah, tá. Por isso que eles estão assim. Então, aqui, ó, pode ver que eles estão tudo comprometido aqui. Então Qual? aí tem uma Oi? Pode falar? então tem uma doença ali. Então, tem um processo inflamatório. Agora, o que é? Toda vez que a mama Ah, tiver com esses linfonodos inchados, porque assim, tem paciente que tem bastante linfonodo, tem gente que tem menos. Mas se ele tiver muito, é porque algum processo inflamatório essa paciente tem. Pode ser infecção de urina, pode ser infecção de garganta, pode ser lúpus. Ele vai ter que investigar para ver o que que é, ok? certo. O linfonodo, ele não aparece, é porque ele aparece na mamografia porque a gente faz essa incidência médio lateral oblíqua e pega
ali é a região aonde eles estão acostumados a ficar. Mas não é só por causa da mama que eles vão ficar inflamados, é qualquer inflamação que a gente tiver no nosso corpo. Ele é uma célula de defesa que ele combate a inflamação. E quando ele está combatendo a inflamação, ele fica inchadinho, porque aqui dentro ele está trabalhando com as bactérias, entendeu? A gente sente febre, inflamação no corpo, é uma reação do nosso corpo. Mas pode ser qualquer tipo de infecção, não especificamente da mama, tá? Tá bom. Isso aqui, meninas, o que que é? Prótese. Silicone? É, Parece? parece, pelo menos. Vocês acham que parece? Quem mais acha que parece? Eu acho. Aqui é uma mama masculina, isso aqui é o músculo peitoral maior do Caramba, homem, tá vendo? Do sério? homem é Que muito maior que a isso? mulher. Parece É, prótese. Deixa eu ver se eu tenho imagem da prótese aqui, deixa eu ver. A gente... Aí, aqui é a prótese, é, ok? Ó, a diferença. É a densidade que é diferente? Densidade, tipo, de novo. Deixar para vocês observar um pouquinho. Ó, o músculo tá aqui, ó. A Eu tô diferença comparando aqui. da prótese para o músculo, tá? Aqui é músculo, ó a diferença. Se fosse prótese, estaria muito mais branco, né? Que é o músculo do homem, né? Porque o homem tem mais musculoso. E aqui é a mama masculina, com presença de glândula. Quando tem presença de glândula aqui, a gente chama de